Pegue aí sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 1. Vou ler o versículo 8 e depois vou ler Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4. Se aquieta aí um pouquinho, você que está com criança aqui dentro, caso não queira que seu filho esteja com as outras crianças aqui atrás, por favor, mantenha-o bem perto de você, de preferência no seu colo. O auditório está completamente lotado. Se você deixar sua criança correndo, ela pode se acidentar ou causar algum tipo de acidente, tá bom? Se em algum momento ela se agitar, ali na entrada do auditório tem uma salinha preparada para você acalmar o seu neném. Atos capítulo 8, vou ler o versículo 8, capítulo 1, vou ler o versículo 8 e depois continuarei a leitura do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A nossa temática esse ano tem sido a presença de Jesus, e desde o início do ano nós temos caminhado nessa direção, pedindo a Deus que derrame uma porção nova da unção do Espírito Santo. Por exemplo, no dia 7 de janeiro, nós falamos sobre a essência da igreja, o nosso DNA. Habitamos em Efésios 2:10, quando a Bíblia diz que nós somos criação de Deus, criados para fazermos boas obras que Deus já havia planejado anteriormente. Ou seja, nós aprendemos naquela ocasião, há mais de um mês atrás, que nós de alguma forma não fomos criados e depois Deus inventou algo para fazermos. Não, a Bíblia diz que o propósito antecede a criação, porque existia um propósito, eu e você fomos criados. Viver sem cumprir o propósito para o qual fomos criados não é viver, é morrer, é desperdiçar a única vida. Depois nós falamos um pouco sobre a necessidade de um avivamento, caminhamos um pouco mais pedindo a Deus que nos enchesse com o Espírito Santo, e hoje eu quero me debruçar nesse texto e pensar com você sobre o poder que vem do alto. Eu queria que você abrisse mesmo a sua mente e se tornasse disponível. Hoje pela manhã, no momento da celebração do culto dos líderes, eu brinquei, eu tenho alguns amigos pentecostais de outras denominações, e quando eu estou com eles, eles têm alguns jargões interessantes. Por exemplo, um deles sempre chega para mim e diz assim: dá lugar, vaso. Já ouviu isso? Quem já ouviu essa expressão? Né? Dá lugar, vaso. Então, eu estou assim, dá lugar, vaso. Né? Dá lugar, porque me parece que Deus me trouxe hoje para cá cuspindo fogo e pingando azeite, tá bom? Então, eu queria que o poder do alto pudesse encher você nessa noite e levar você para sua casa completamente diferente. Vamos ao texto, Atos capítulo 1, versículo 8, e depois Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4. Versículo 8 de Atos 1 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, versículo 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, o som como de um vento impetuoso, um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Fecha aí os seus olhos um pouquinho só e repita essa oração comigo. Senhor, por meio do teu Espírito, ilumina minha mente, me faça entender a tua palavra e traga sobre mim o poder que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Me parece que o Pentecoste veio para aquela comunidade, 120 pessoas, não eram apenas os 12, agora a comunidade já havia multiplicado, 120 pessoas reunidas em Jerusalém, e me parece que o Pentecoste veio para aquela comunidade porque as 120 pessoas estavam unidas, estavam unânimes, estavam coesas, elas perseveravam na busca do mesmo ideal. Sabe, gente, me parece que o Pentecoste aconteceu naquela comunidade de 120 pessoas
Deus, porque havia unidade de propósitos, havia de alguma forma comunhão. E se eu fosse expressar a minha opinião, eu diria que unidade de propósitos é algo tão incomum nos dias de hoje. Não é comum ter unidade de propósito, ter unidade de ideal. Hoje, infelizmente, existe ajuntamento, como nós temos aqui, mas não existe comunhão, existe oração, mas não há concordância. Hoje, na minha opinião, existe muita coreografia, há pouco quebrantamento, há muito movimento, mas há pouca adoração de todo o coração. É necessário um Pentecoste hoje, sabe por quê? Porque existe muita agitação, mas pouco louvor, há muita verborragia, mas há pouco ou quase nenhuma unção. Aqueles primeiros cristãos, eles receberam o cumprimento da profecia. Deus havia dito por meio do profeta Joel que nos últimos dias o Espírito seria derramado. Agora Jesus, depois de ressurreto entre os mortos, permanecendo com os discípulos, segundo Atos, num período de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus dá a ordem: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A grande questão dos discípulos era: em que momento isso vai acontecer? E Jesus diz: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqueles primeiros discípulos, eles receberam a profecia, e é interessante você notar que aqueles discípulos já eram salvos, já eram regenerados. Por 3 vezes nos evangelhos, Jesus deixou evidente que aqueles discípulos estavam salvos. Por exemplo, João capítulo 13, versículo 10, Jesus olha para os discípulos e diz: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, e vocês já estão limpos. Foi Jesus quem disse. Por exemplo, João capítulo 15, versículo 3, depois de dizer que ele é a videira, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Ou seja, Jesus deu evidência de que os discípulos eram salvos. João capítulo 17, versículo 12, na oração chamada oração sacerdotal, Jesus disse, orando a Deus: enquanto eu estava com eles, eu os protegi, eu os guardei, eu os guiei, e nenhum deles se perdeu. Se você é um observador perspicaz, você já percebeu que a questão não é colocar em xeque a salvação dos discípulos. Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito Santo. João 20, 22, a Bíblia diz que Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Só que aqui entra exatamente a senha para mim e para você. A despeito daqueles discípulos já terem sido salvos, a despeito de já possuírem um selo do Espírito Santo, sabe, eles ainda não estavam cheios do poder que vem do alto. E há uma grande diferença. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra completamente diferente é estar cheio do Espírito Santo. Diz o texto bíblico que o Espírito veio sobre os discípulos em forma de língua de fogo. Os batistas piram com isso. É assim que veio. O som como de um vento invadiu a parte superior da casa em que eles estavam reunidos. E agora línguas como de fogo pousaram sobre cada discípulo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Eles já tinham o Espírito. Uma coisa é ser habitado, outra coisa é estar completamente cheio. E o que impressiona é que parece que o fogo que visitou aqueles discípulos, me parece que esse fogo está se apagando na igreja de hoje. Reage aí, irmão. Está entendendo? O fogo que pousou sobre a cabeça daqueles primeiros cristãos, na minha opinião, está se apagando nos discípulos de hoje. A igreja de hoje parece mais uma geladeira conservando o seu religiosismo estéril do que uma fogueira inflamando os corações. Consegue entender? É necessário o poder do alto. Por quê? Me parece que os cristãos de hoje estão parecendo mais com barras de gelo do que com brasas vivas de fogo, gente. Foi Deus quem disse ao profeta Jeremias: eis que eu converterei em fogo as minhas palavras que estão na tua boca. Só que a gente precisa levar em consideração que onde não há combustível, o fogo
se apaga. Talvez seja por isso que o fogo está se apagando. Não há combustível. Eu queria encorajar você, eu queria que você vibrasse agora. Eu quero fazer um chamado. Eu não sou Dom Pedro, eu não quero gritar independência, mas eu quero dar um grito aqui de esperança. Eu queria chamar você para uma realidade. Nós precisamos ser uma igreja inflamada, nós precisamos ser uma igreja avivada, nós precisamos ser uma igreja incendiada pelo poder que vem do alto. Muitos cristãos estão perdendo o fogo do Espírito. Gente, quando a igreja perde o fogo do Espírito, os que estão perecendo, eles perecem no fogo do inferno. Você consegue entender? Eu estou com uma porção aqui. Pode beber essa, você está com carinho de que está com sede. Você consegue entender? Quando a igreja perde o fogo do Espírito, as pessoas que estão perecendo, elas perecem no fogo do inferno. Olha aqui, somente uma igreja aquecida pelo fogo de Deus pode arrebanhar novos discípulos para Deus. A sequência do texto bíblico afirma que quando aqueles discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar da grandeza de Deus, eles começaram a glorificar a Deus. Não havia espaço entre eles para palavras torpes, não havia espaço para palavras maliciosas. O Espírito Santo desceu sobre eles e porque desceu, os encheu. Agora não havia oportunidade para intrigas, cessaram as acusações, toda a visão pessimista caiu por terra, por causa da presença do Espírito Santo. Eles estavam entusiasmados, esperançosos, convictos. Nós precisamos de um Pentecoste. Sim ou não? Nós precisamos, irmãos. Não, você não está no lugar errado não, você está dentro de uma igreja batista sim. Nós precisamos de um Pentecoste. Nós precisamos do poder do alto. Sabe por quê? Porque somente o poder do alto pode tirar a igreja, ou tirar da igreja toda palavra de murmuração. Somente o poder do alto pode tirar da igreja o espírito de derrota. Não há cristianismo sem poder. Grave isso. Não há cristianismo sem poder. A Bíblia diz que o evangelho que abraçamos é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Espírito que recebemos é Espírito de poder. O reino de Deus que está dentro de nós não consiste em palavras, mas consiste em poder. Portanto, não basta apenas conhecer. Alguém na semana passada me fez uma pergunta curiosa. Disse assim: pastor, e eu estava em determinado cenário e aquelas pessoas queriam me examinar de alguma forma. E um que queria me examinar perguntou assim: quantas vezes o senhor leu a Bíblia toda? Pergunta interessante. E depois, óbvio, que ele se apresentou e disse: eu já li, eu vou ler pela 33ª vez. Mas eu olhei e eu disse o seguinte: é interessante, porque mais do que ler, tem que conhecer a revelação que existe por trás da letra, porque ler por ler é perder viagem. Não adianta ler se não estiver tomado pelo poder que vem do alto, porque esse livro sagrado que nós carregamos não pode ser interpretado à luz do seu conhecimento humano. A palavra de Deus diz que não é sabedoria humana. Esse livro só é entendido através da iluminação do Espírito Santo e tem que ter poder. Não basta conhecer as Escrituras. Tem que experimentar o poder de Deus. Não basta ter a cabeça cheia de luz. É preciso ter o coração cheio de fogo, gente. Não basta apenas ter boa teologia. Tem que ter unção do Espírito Santo. Não basta apenas ter uma boa organização. Tem que ter óleo na engrenagem. A igreja sem unção e poder do Espírito Santo é como um vale de ossos secos, gente. Sem o poder do Espírito Santo, podemos ser uma igreja grande, mas não seremos uma igreja viva. Sem o poder do Espírito Santo, podemos ter uma estrutura enorme, mas não teremos cristãos santos. Sem o poder do Espírito Santo, podemos ter uma celebração animada, pomposa, mas não haverá rendição, não haverá convicção de pecado, não haverá novo nascimento. Nós precisamos do poder que vem do alto. Consegue entender? E quando eu olho para o texto, eu percebo por que nós precisamos do poder que vem do alto. Primeiro, porque na minha opinião, o poder que vem do alto sacode o jugo do medo.
Se existe uma geração de medrosos, é essa que nós estamos inseridos. Nós somos medrosos. E o poder que vem do alto sacode o jugo do medo. Nos dias de hoje, as pessoas vivem no calabouço do medo. Aliás, nos dias de hoje, as pessoas vivem como os discípulos viviam antes do Pentecoste, trancados, encavernados, paralisados, acovardados. Gente, você e eu convivemos com pessoas que têm medo de tudo. É medo de viver, é medo de morrer. Já parou para analisar isso? É medo de testemunhar, é medo de casar, é medo de descasar, é medo de ficar doente, mas é medo de ir ao médico, é medo de ficar desempregado, é medo do emprego novo, é medo de ficar sozinho, é medo de compartilhar a vida com alguém, é medo do real, é medo do irreal, é medo de assalto, é medo da polícia, é medo de viajar, é medo de ficar dentro de casa, é medo de perder a popularidade, é medo de ser autêntico. As pessoas vivem hoje cheias de fobias. É uma loucura. E sabe, somente através do poder do Espírito Santo, eu e você poderemos sair de trás das grades do medo. É o Espírito Santo quem nos tira. Se você chegou aqui aprisionado por algumas cadeias terríveis, eu tenho uma boa notícia para você. Segunda carta de João, capítulo 2, diz que primeira carta de João, capítulo 2, diz que eu e você temos um advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, lembrem-se que vocês têm um advogado. Eu quero dar uma boa notícia. Se você chegou aqui aprisionado por alguma cadeia, por alguma prisão, o advogado está entre nós, ele está com alvará de soltura, ele quer colocar em liberdade qualquer que seja aquele que está aprisionado. Não há porta de aço capaz de impedir que o poder do alto se manifeste. Somente através do poder do Espírito Santo podemos ser livres do medo. Somente recebendo o Espírito de poder baniremos a covardia. Gente, sem o poder do Espírito nos tornaremos covardes. Covardes como Pedro na casa do sumo sacerdote. Infelizmente, sem o poder do Espírito Santo, perderemos a intrepidez. Intrepidez de falar do Evangelho, o Evangelho que nos transformou. Nós precisamos do poder do alto. Primeiro porque ele, de alguma forma, ele sacode o jugo do medo. Mas nós precisamos do poder do alto, num segundo momento, porque o poder do alto nos faz viver em santidade. E se existe algo que está em extinção, é essa palavrinha. Decência espiritual, santidade. Se você gosta de ficar antenado àquilo que acontece, você está assistindo de camarote um hiato, um abismo entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Já parou para analisar isso? Recentemente, nas nossas células, nós tivemos um compartilhamento sobre isso. O divórcio, a incoerência, é o tempo das incoerências. Há um divórcio entre o que se fala e o que se faz. E eu digo isso com muita paz no meu coração. Por exemplo, é muito fácil para um pastor, para um sacerdote religioso, falar alguma coisa aqui de cima que só machuca aqueles que estão lá embaixo. Mas é preciso machucar também aqueles que estão aqui em cima. E lá vai. Segura. Me parece que a incoerência não é só lá embaixo. A incoerência começa aqui em cima, sabe por quê? Porque a gente vê gente santarrona aqui em cima, discursando belas palavras para uma congregação, mas vivendo práticas abomináveis na sua vida privada. Nós vemos pastores que cobram dos seus rebanhos vida santa, mas vivem a sua intimidade regada de pecado. Gente, é alarmante perceber o grande surto de decadência moral. É alarmante. É alarmante, hoje as pessoas estão se escondendo atrás de um discurso evasivo. Elas apenas dizem, olha para Jesus, tem que olhar para Jesus. É óbvio que tem que olhar para Jesus, mas Jesus hoje é visto através do cristão. Esse negócio de que olha para Jesus, ele não enxerga Jesus, a não ser enxergando Jesus através da sua vida. Você consegue entender isso?
Houve um tempo na história em que Deus se manifestava para o povo através da nuvem. A nuvem cobria o tabernáculo e o povo dizia, Deus está lá falando com Moisés. Houve um momento na história que a nuvem saiu de cena e entrou o Filho encarnado. Os discípulos disseram, mostra-nos o Pai. E o Jesus encarnado disse, eu já estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não aprenderam que vendo a mim, vocês estão vendo o Pai. Eu e o Pai somos um. Não tem mais nuvem, irmão. Não tem mais o Jesus encarnado. Como Deus é visto hoje? Deus é visto através da igreja. Então esse discurso evasivo é terrível. Nós não queremos ser modelo para ninguém, nós não queremos ser luz, nós não queremos pagar o preço de ser santo. Foi Paulo quem disse para a igreja de Corinto, sejam meus imitadores da mesma forma que eu imito a Cristo. Foi Pedro e João, indo para a oração das 3 horas no templo, que olharam para o jovem ou o coxo que lá estava e disse, olhe para nós. Tem que ter vida santa. No entanto, nós vivemos hoje um período de decadência moral. É o poder do Espírito Santo que nos faz pregar não apenas aos ouvidos, mas também nos faz pregar aos olhos. O grande pregador, saudoso pregador inglês John Stott, certa vez disse que a arte de todo pregador é transformar os ouvidos dos ouvintes em olhos, a fim de que os ouvintes passem a enxergar aquilo que eles estão ouvindo. Pegou? Não, eu repito. Processamento está devagar? A arte de todo pregador é transformar os ouvidos dos ouvintes em olhos, para que cada ouvinte comece a enxergar aquilo que ele está ouvindo. Somente o poder do Espírito Santo nos faz pregar, não apenas aos ouvidos, mas aos olhos. É o poder, reaja aí, irmão, é o poder do Espírito Santo que nos faz não apenas proferir belos discursos, mas também viver uma vida santa. Não basta que as pessoas ouçam de nós belos sermões, elas precisam enxergar uma vida santa. A vida da igreja precisa falar mais alto do que o seu discurso. Compreendem? Eu digo isso porque eu já venci o fantasma, eu tenho convicção. Onde não há vida, o que se diz cai em descrédito. Onde não há vida, o que se diz se torna um discurso vazio, um discurso inócuo. Sem santidade, gente, não existe pregação eficaz. Sem santidade não existe ministério ungido. Sem santidade não podemos ser boca de Deus. Sem santidade o bastão profético em nossas mãos não tem valor algum. O problema é que a igreja de hoje, mais do que nunca, está vivendo um processo de decadência moral. Olha para cá, por favor. Eu acredito que hoje, mais do que qualquer em outro tempo, a igreja está precisando de vestes alvas, de vida limpa, de mãos purificadas, de pés lavados, de coração íntegro. Estamos precisando urgentemente de um Pentecoste que desperte a igreja para a busca de uma vida em santidade. Terceiro, nós precisamos do poder que vem do alto. Porque de alguma forma, ele sacode o jugo do medo, ele nos possibilita viver em santidade. Mas terceiro e último lugar, o poder que vem do alto nos capacita a falar de Cristo com ousadia. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu tenho escrito aqui. Esse livro de Atos dos Apóstolos é extraordinário. E se você lê-lo, você perceberá que sempre que os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, eles anunciavam o evangelho da cruz com ousadia. Interessante. Aqueles apóstolos, eles não buscavam poder para impressionar, eles não buscavam poder para, de alguma forma, manipular pessoas com os milagres, eles buscavam poder para pregar a palavra de Deus com unção. E já dizia Hernán Dias Lopes que nós não precisamos de mensagem extraordinária, nós precisamos de unção extraordinária. O curioso, e quando eu escrevi isso aqui, eu me lembrava. O curioso é que, antes do Pentecoste, aqueles apóstolos estavam trancados por medo. Depois do Pentecoste, eles ficaram trancados por falta de medo. Antes do Pentecoste, eles ficaram trancados com medo de serem mortos.
Depois do Pentecoste, eles foram trancados porque assumiram quem eles eram em Cristo. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto ou ouvido, sem poder não há pregação. Foi esse sentimento que, de alguma forma, habitou no maior evangelista do nosso século, falecido semana passada, Billy Graham. Já dizia Billy Graham que se Deus tirasse a sua mão da vida dele, os lábios dele se tornariam apenas lábios de barro. E é interessante, eu não sei se você acompanhou a trajetória daquele homem, mas você pode pegar o mais eloquente pregador do século e dar um sermão rascunhado na íntegra de Billy Graham para ele pregar. Ele vai pregar, mas o resultado não será o mesmo, porque o poder, antes de ser nos lábios, precisa vir do coração. Mais do que nunca, na minha opinião, mais do que nunca nós estamos precisando de um Pentecoste. Você concorda, amém ou não amém? Nós estamos. Quando eu falo de Pentecoste, eu falo do avivamento. Eu falo do enchimento do Espírito Santo sobre nós. Gente, os púlpitos de hoje não estão dando mais o pão do céu, não. Os púlpitos de hoje estão oferecendo um caldo venenoso e mortífero. As pessoas estão morrendo. Há muitos pastores pregando um outro evangelho, ensinando doutrina de homens, mercadejando a palavra de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que os apóstolos não faziam propaganda dos sinais, eles não comercializavam poder, eles não exploravam o povo em nome da fé, eles não forjavam milagres, eles não trapaceavam, eles não usavam expedientes escusos para crescer. Os apóstolos de alguma forma, não prometiam prosperidade, não prometiam riqueza, não prometiam saúde. Eles eram homens revestidos do poder do Espírito Santo. O cenário de hoje é tão caótico, que alguns púlpitos têm se transformado em balcão de negócio, gente. Pregadores inescrupulosos estão vendendo e barganhando a bênção de Deus. Eu já disse isso e repito. Alguém certa vez foi em alguma celebração e um desses inescrupulosos, pessoas perversas, que pela capacidade de manipulação conseguem perverter a fé de pessoas inocentes e ingênuas. Ele disse: quem aqui está passando por algum problema sério? Quem é que não passa, irmão? Só se estiver morto. Eu queria orar pela sua vida financeira, dizia ele. Olha que coisa bacana. Segura aí. Isso se chama feitiçaria. Pega na sua mão esquerda a menor nota. Qual é a menor nota que uma pessoa carrega no bolso? 2 contos. Não é verdade? Vamos orar. Senhor, expulsa a miséria, expulsa a pobreza, expulsa. Agora ele olha e fala assim: pega a maior nota que você tem na mão direita e vamos orar. Senhor, abençoe, faça prosperar, que venha uma prosperidade 100 por 1, e bababá, e tal. No final, e o povo fica alucinado, né? É uma esquizofrenia gospel, já viu? E agora, as 2 mãos para o alto, aí vem o golpe. O estelionatário religioso olha para o povo e diz assim: o que você vai dar para Deus, o pior ou o melhor? Quem é doido de dar os R$2? Não é para rir não, é para chorar. Sabe por que o povo não dá os R$2? Primeiro, porque o povo é ignorante biblicamente. E se você é ignorante biblicamente, você acaba fazendo parte de um curral religioso, em que pessoas perversas começam a manipular você. Segundo, sabe por que o povo vai dar os R$2? Porque para ele não pode brincar com Deus. Quem vai, de alguma forma, se arriscar a dar os R$2 e depois sofrer eternamente com a maldição eterna que aquele homem proferiu? Isso não tem a ver com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tem a ver com outro evangelho. Não o evangelho genuíno. Porque o evangelho genuíno não tem a ver com valor monetário. O evangelho genuíno tem a ver com o sacrifício da cruz. E não existe nada que você ofereça que possa de alguma forma sobrepujar o sacrifício realizado na cruz do Calvário por você. Deus te abençoa não porque você faz, mas a despeito do que você faz,
Deus te abençoa. Deus te abençoa não por causa do seu mérito, mas por conta do seu demérito. Ele te abençoa. A bênção de Deus chega até você por causa do sacrifício da cruz. Nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje nós vivemos um tempo em que existe um povo escondendo o evangelho da graça. Gente, se não houver unção, haverá morte nos bancos. Sermões sem poder do Espírito Santo alimentam a mente, não tocam no coração. Sermões esvaziados da unção do Espírito lançam luz à cabeça, mas não conseguem atear fogo na alma. Nossa maior necessidade não é ter grandes sermões. Nossa maior necessidade é sermos cheios do azeite do Espírito Santo. Nós não estamos precisando, gente, de erudição. Nós estamos precisando de unção. Sem poder do Espírito Santo, a igreja perde a visão. Sem poder do Espírito Santo, a igreja perde a paixão. Sem poder do Espírito Santo, a igreja se encolhe, se intimida, se esconde no seu prédio. Precisamos acordar. Precisamos sair da letargia, precisamos levantar os olhos, precisamos enxergar os campos que estão brancos, prontos para a colheita. Precisamos entender que a nossa comida, a nossa bebida é fazer a vontade de Deus. E sabe, fazer a vontade de Deus é apresentar o evangelho todo a todas as pessoas, a fim de que essas pessoas sejam transformadas em discípulas de Jesus. A pergunta que eu faço é: você está cheio do poder que vem do alto? Se eu fosse concluir, eu diria o seguinte: é tempo de nos apropriarmos. É tempo de nos apropriarmos da vida abundante que Cristo nos oferece. É tempo, gente, é tempo de bebermos mesmo dessa fonte que nunca seca. Chegou a hora. Chegou a hora de experimentarmos o fluir das águas desse rio vivo. Esse rio de vida que começa a jorrar no nosso interior. Você precisa ser cheio do poder que vem do alto. Do contrário, faremos muito barulho, mas não tocaremos no céu. E nós não fomos chamados para arrancar aplausos de uma multidão terrena. Nós fomos chamados para dar alegria àquele que está sentado num alto e sublime trono. Aquele que vive e reina. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seja adorado. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E a terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O
aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o poder vencer. Cantamos aleluia, Senhor, cantamos aleluia. O Senhor se levanta do seu trono neste momento para receber a sua adoração, para receber o seu louvor. Cantamos aleluia, oh Senhor, cantamos aleluia, cantamos aleluia, porque Ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Vamos celebrar. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, oh, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Pra sempre, sempre. Querido, você entende o que você está cantando nessa noite? Nós estamos cantando que o nosso Jesus, Ele não ficou naquela cruz, mas Ele está aqui nesta noite. E a vitória da cruz representa a sua vitória.